Olá, meus queridos amigos do Trica Show, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio, o 17º. E se você não ouviu o 16º, que a gente fala sobre a passagem do Hernani, sobre se ele ia sair ou não, todas essas questões aí que estavam meio nebulosas, mas aparentemente ele vai ficar, né? Graças a Deus. Ouve lá nas principais plataformas de áudio, tá no YouTube também. No YouTube a gente tem vários conteúdos também, como o Trica Ataca. Siga a gente no Instagram, @tricashow, onde a gente fica mais pertinho de vocês, como a gente gosta. E hoje a gente vai deixar um pouco de falar do futebol masculino para falar sobre o time feminino do São Paulo, que também merece muito a nossa atenção. É um projeto que está dando certo, já trouxe títulos no ano passado, e a gente vai tentar também trazer um pouco mais de conteúdos sobre o futebol feminino para vocês. E comigo hoje, Luca Occhialini, 100% presente. Quase não esteve hoje, hein? Quase não esteve presente. E aí, Luca, tudo bem? Salve, Bebone, salve galera do Trica Show. Tentaram me derrubar, né? Mas tô aqui, sigo 100%. E antes só da gente entrar nesse assunto, sem introduzir o pessoal aí, eu queria falar que no último episódio a gente também debateu a questão do Everton e do Luciano. E após uma semana, não temos mais a menor dúvida que foi uma ótima troca. É isso, vamos para mais uma. Só não vamos se emocionar, porque já vi página do São Paulo falando que melhor contratação do São Paulo na década. O pessoal é muito emocionado, né? Segura aí, 2 jogos. Foi bem e tal, mas calma aí. E o Léo Pelé é o Alaba, mas a gente discute isso no final do episódio. Exatamente. E para falar com a gente, alguém que sabe sobre o futebol feminino, sabe muito, inclusive, Beatriz Langella. E aí, Bia, tudo bem? Olá, Boni. Oi, Luca. Que prazer estar no Trica Show. Tudo certo, prontíssima para falar sobre o futebol feminino do São Paulo. Não é seu time, Bia, mas você sabe. Você conhece, então tá tudo bem. Pode falar. Introduzindo aqui para vocês em primeira mão, Bianca Góes, que vai aqui participar da nossa equipe também. Ela que vai trazer os conteúdos sobre futebol feminino para vocês. E aqui, entrando na nossa equipe, participando do podcast pela primeira vez. E aí, Bianca, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, gente. Boa noite, galera do Trica Show que está acompanhando. Muito obrigada pelo convite para participar da equipe de vocês. Gostei muito, estou muito feliz. E vamos falar de futebol feminino. É isso, nós que estamos felizes, nós estamos muito felizes, porque esse é um assunto que tem que ser debatido, tem que ser tratado. A gente não pode mais deixar de falar do futebol feminino, que vem ganhando cada vez mais destaque na mídia. Para começar, quero perguntar para vocês sobre as expectativas para a volta do futebol feminino, para a volta do São Paulo mais especificamente. O São Paulo hoje é o 9º lugar na Série A1 do Campeonato Brasileiro, de 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. E o São Paulo já volta no próximo dia 30 de agosto, enfrentar o time do Minas e Cesp, em Cotia. Aí depois tem no dia 6 o Santos, na Vila. E depois no dia 9 tem a Ponte. Esses são os 3 primeiros jogos do São Paulo na volta do futebol feminino, na volta do Campeonato Brasileiro. O que vocês esperam do São Paulo nessa volta? Começa aí, Bia. Olha, eu acho muito difícil falar sobre qualquer expectativa, não só em relação ao São Paulo, mas em relação a qualquer clube, né? Nessa volta do campeonato, porque a gente ainda não tem dimensão do impacto da pandemia no futebol feminino, né? Principalmente porque durante a pandemia as atletas tiveram uma condição bem diferente dos atletas, né? Dos jogadores, por uma questão mesmo de estrutura em casa, enfim, elas já têm condições muito diferentes. Mas por isso eu acho bem difícil a gente prever qualquer coisa. Eu acho que o São Paulo vinha fazendo um bom começo de campeonato, né? Principalmente teve aquela vitória contra o Corinthians, tirou a invencibilidade do Corinthians, né? Então acho que tem tudo para conseguir fazer um bom campeonato. Acho que não vai ganhar o brasileiro, mas dá para chegar assim na segunda fase, disputar, chegar num lugar bom, assim, eu acho. Mas, no momento, é muito difícil falar sobre qualquer expectativa, né? A gente ainda não sabe como é que elas vão voltar. Exatamente, e a gente viu até que a pandemia fez um efeito muito negativo no São Paulo masculino, melhor dizendo, e os jogadores com toda aquela estrutura que eles têm em casa, o Hernanes com uma academia gigantesca
dentro de casa, e o time feminino a gente sabe que é uma situação muito diferente, né, Bianca? Os jogadores não ganham um salário milionário como ganham os jogadores do time masculino. Sim, é completamente diferente. A gente acompanhou as atletas nesse período que estava todo mundo em casa e a gente via elas treinando em algumas condições muito pequenas, assim, baixas, até precárias, que não é uma condição de uma atleta profissional treinar e conseguir manter sua forma física. Eu concordo com isso que a Bia disse, que a gente tem que esperar voltar ao campeonato para ver como vai ser o desenrolar de todos os times mesmo. Até do Corinthians, por exemplo, que investe mais, que pode ser que as atletas voltem melhor por causa disso. Mas eu acho que é só esperando mesmo o campeonato voltar para a gente ver como vai ser, como elas vão estar fisicamente. Eu acho que até completando o que a Bianca falou, eu vi também muita jogadora, assim, quando você compara os jogadores com as jogadoras tinham muitas vezes esteira, e as meninas, a gente via quando elas tinham, tipo, uma bola de pilates, assim, para treinar, era muito, sabe? Então era uma estrutura totalmente diferente em casa. Eu também acompanhei elas pelo Instagram, exatamente o que a Bianca falou, tipo, elas correndo no quintal, assim, de casa, sei lá, de 3 metros quadrados, não sei, muito pequeno. As expectativas são sem expectativas, não sei o que dizer. A Bia e a Bianca foram super bem, só que a Bia, ela terminou mal ali, né? Que ela já falou que São Paulo não vai ganhar título. Já começou tirando as expectativas logo de cara, então já tá errada. E é bom ver a tabela, assim, né? Lógico, a questão física, questão de tática, o tempo também foi curto de preparação. Elas voltaram, acho que no dia 4 de agosto, elas fizeram os primeiros testes da Covid para depois voltar ainda. Então é um tempo bem curto, mas se fosse ver a tabela, o próximo jogo seria complicado, né? Porque o Minas, que é o próximo adversário, na quinta rodada ganhou de 7-0 da Ponte Preta, e o São Paulo veio de uma derrota no Clássico contra o time da Bia, né? O Palmeiras. Então seria complicado. Depois enfrenta a Ponte Preta, que é a lanterna do campeonato, e o Santos, que é o vice-líder. Então seria uma análise se fosse para fazer lá atrás, né? Mas agora, depois de 5 meses sem jogar, é bastante complicado. O último jogo do São Paulo feminino foi no dia 15/3, então faz mais de 5 meses. As condições não foram das melhores, teve redução salarial também, então vai ter que esperar para ver, né? Mas esperamos que seja bastante positiva essa volta. Ô Luca, só respondendo assim, né? Eu não acho que o São Paulo não vai ganhar títulos por eu ser palmeirense nem nada, mas é que ainda é um projeto que tá se encaminhando, né? Enfim, eu também não acho que o Palmeiras vai ganhar nada, sendo bem sincera, assim, porque a gente tem 3 times ali em cima que vão brigar com tudo pelo título e que realmente tem mais estrutura, tem um projeto mais sólido no futebol feminino, né? O Corinthians, o Santos, a Ferroviária, também tem ali o Avaí Kinderman, mas eu vejo, pelo menos, né, antes da pandemia, eu vejo o São Paulo indo para a segunda fase, apesar que aí com a 9ª colocação que está no momento não iria, mas eu vejo indo para a segunda fase e conseguindo, né, dar os primeiros passos para daqui 1-2 anos estar conquistando brasileiro, paulista. Acho que é um projeto que tem bastante potencial. Já que você aí já introduziu que eu disse que o São Paulo não ia ganhar títulos, é por isso. Não é porque eu sou palmeirense. É bom que a Bia falou, até porque, só para contextualizar, o Campeonato Brasileiro Feminino não tem o mesmo formato do Campeonato Brasileiro Masculino. Tem o primeiro turno em pontos corridos, e aí então os 8 primeiros colocados classificam para as quartas, depois semi, depois final, né? Fala aí, Luca, que eu sei que você quer falar. Não, é só para complementar o que a Bia, vale lembrar que foram disputadas 4 rodadas e meia, vamos dizer assim. Tem time que disputou 5 rodadas, que é o caso de São Paulo. Tem time que ainda vai disputar a 5ª rodada, para depois todos os times jogarem na sexta. A Ferroviária e o Santos são os 2 primeiros campeonatos, estão invictos. 4 jogos e 4 vitórias. E o Corinthians
perdeu essa invencibilidade gigantesca de 48 jogos pelo São Paulo. É a única derrota delas no campeonato. Então, eu concordo com a Bia, mas o São Paulo teve título ano passado, tá com um time bom. Vamos torcer, vai que belisca alguma coisa ali, ainda mais por ser mata-mata, né, a segunda fase. Primeiro tem que pensar em classificar, que não tá na zona de classificação atualmente, mas ainda tem muito chão. Mas depois, quem sabe, né? Eu vou pegar o gancho da Bia, que ela falou de projeto e tal, que o São Paulo, para quem não sabe, time feminino profissional, existe desde 2019. O São Paulo voltou com um projeto em 2017, com a categoria de base ainda, o Sub-17, se destacou, e aí o time profissional voltou em 2019. E já ganhou título, né, no ano passado. Ganhou a Série A2 do Campeonato Brasileiro, ficou em segundo lugar no Paulista, segundo lugar na Copa Paulista também, né? Então eu quero saber de vocês a avaliação, por enquanto, desse pequeno tempo de projeto de futebol feminino do São Paulo, que ainda está se desenvolvendo e ainda promete trazer muitos resultados. Bianca, o que você acha? Olha, eu vou falar só uma coisa do assunto anterior, falando da Bia. Eu também acredito, igual a Bia, que o São Paulo não ganhe título esse ano. Eu acho que é um projeto mesmo e que é muito complicado competir contra esses 4 times, Corinthians, Ferroviária, Santos e Avaí Kinderman. São realmente projetos muito mais sólidos, que já traz resultados. O São Paulo, eu acredito que pode vir a trazer resultados daqui a um tempo. Com relação ao título da Série A2 ano passado, eu particularmente achava o time do ano passado melhor que o desse ano. Com certeza teve reforços muito bons, como a Glaucia, a Duda, mas o São Paulo sente muita falta da Ari. Eu vejo o jogo e o meio-campo do São Paulo é muito desfalcado, porque a Yaya vive na seleção sub-20, então eu acho muito complicado o São Paulo lutar por algum título, nem que seja uma Copa Paulista, que é um campeonato menor, sem ter um meio-campo que joga junto sempre. A gente está tendo jogadores do ataque jogando no meio nessas últimas partidas. Então eu acho muito, muito complicado. O elenco do São Paulo esse ano foi montado de uma forma que eu não concordei, porque trouxe muitas jogadoras para o ataque, nenhuma praticamente para o meio. Então tem essa diferença de qualidade até. Quando você tira uma jogadora do nível da Yaya e coloca uma outra jogadora que nem é da posição para atuar nessa faixa do campo. Só para... A Bia vai falar antes ainda, mas só para completar essa informação, foram 8 reforços para a temporada, sendo 5 atacantes. Então, o que a Bianca falou faz muito sentido. Eu concordo com a Bianca também, no sentido de que ano passado o São Paulo tinha uma equipe melhor, e a equipe do São Paulo no passado era muito bem entrosada, né? Pelo menos eu não via como a melhor equipe tecnicamente e tudo mais, mas era uma equipe que tinha muita raça, assim, vendo jogar, principalmente com a Ari, que era uma pessoa que é uma pessoa, né, mas que vestia muito a camisa do São Paulo, e eu vi um time muito bem entrosado. Acho que, como foram poucos jogos esse ano, ainda não dá para dizer exatamente como é que vai ser, mas nesse quesito das contratações é um fato. Precisava de alguém nesse meio de campo aí que a Bianca citou. Eu só não lembro da pergunta que o Boni fez, para ser bem sincera. Eu queria saber da sua avaliação nesse momento até agora do projeto futebol feminino do São Paulo como um todo, que já trouxe títulos, já trouxe resultados, já foi vice-paulista. Então, acho o projeto até o momento muito bom, assim. É claro que a gente não é um projeto perfeito e considerando todos os problemas do futebol feminino, não dá para dizer que é o ideal, né, o melhor, mas é um projeto bom. Acho que trouxe um técnico muito bom também, né, o Lucas Pincinato, e conseguiu o título, né, da A2 no ano passado, e agora conseguir colocar esse projeto para frente, na verdade, né. Acho que esse, no momento, é o maior desafio, mas começou muito bem o São Paulo. E Bia, o que... Pode falar. Não, eu só ia complementar sobre o projeto, que o São Paulo nas categorias de base, assim como é no masculino, é muito forte nas categorias de base. Ganhou vários títulos ano passado, chegou na final do Brasileiro Sub-18, ganhou o Sub-16,
ganhou também a Liga de Desenvolvimento em 2018. Então, nas categorias de base, a gente vê que já é um projeto que está mais solidificado. Agora tem que trazer essas meninas para o profissional, como já está acontecendo. Já está acontecendo, como fala, a transição da base para o profissional. O São Paulo está fazendo bem esse ano. Eu tô vendo dessa forma, pelo menos. Inclusive, a Yaya é da base do São Paulo, né? Porra, Bia, tirou meu comentário, aí você tá de sacanagem. Já era. Não, aproveitando para falar do projeto, eu acho que se for pensar só como um projeto no primeiro ano, foi absurdo, né? A campanha foi maravilhosa, teve uma derrota só, sofreu 4 gols durante o campeonato inteiro, teve essa ascensão, inclusive, da Yaya para poder se consolidar ali no time que vem hoje, e acho que chegou em outras 2 finais, é um negócio fantástico e que, se manter, tem tudo para chegar no nível, como a Bia e a Bianca falaram, de Corinthians, de Santos, Ferroviária, mas precisa ver essa questão, né? Porque a gente teve algumas perdas no meio dessa temporada da 19 para 20, não necessariamente trouxe os reforços à altura para suprir quem saiu, então precisa não deixar a peteca cair, vamos dizer assim, e continuar investindo, continuar trazendo as melhores atletas possíveis para o São Paulo só crescer e poder disputar agora a Série A do Brasileirão de uma forma de igual para igual para essas outras equipes que a gente já comentou. Pode falar, Bia. Não, eu só ia completar também, já que o Luca e a Bianca citaram, né, a saída e a vinda de jogadoras que no futebol feminino a gente tem contratos muito curtos, né? Então é um problema, porque acaba que todo final de ano acaba saindo muita jogadora, entrando muita jogadora também. Então é difícil você manter um projeto dessa forma, né? A gente vê as jogadoras, elas têm ali contratos de 6 meses, 1 ano no máximo. Então acho que também acaba sendo um problema para a continuação do projeto. Aproveitando que você falou isso, Bia, eu até queria saber o que o São Paulo poderia fazer para melhorar esse projeto, né? Porque a gente viu algumas críticas de jogadoras falando sobre a questão dos treinamentos no ano passado serem no clube social e dividirem horário com os sócios e tal, causar uma situação até de constrangimento, porque é uma equipe profissional ali, é uma equipe principal do São Paulo Futebol Clube, e dividindo horário com sócio e tal. Mas esse ano falaram que já treinaria no CT da Barra Funda, já treinaria no CT de Cotia, dividindo os horários com os times masculinos de base e profissional. O que o São Paulo mais poderia fazer para melhorar esse projeto? Ô Boni, só antes da Bia falar, inclusive essa questão, eu não sei como estava antes durante a temporada, mas durante essa pré-temporada, agora para o retorno, elas chegaram a treinar na Barra Funda e também em Cotia. Não sei se isso vai continuar também ou não. O São Paulo é uma bagunça, como todos sabemos, mas espero que sejam levadas mais a sério como deve ser feito, né? Sim, até o São Paulo tinha falado que isso iria acontecer depois das críticas das jogadoras, inclusive, né? Pode falar, Bia. Não, eu acho que esse é um ótimo primeiro passo, né? Porque, claro que tem muitas conquistas no futebol feminino que são muito pequenas e a gente comemora cada uma delas, mas tem coisas muito pequenas que fazem muita diferença nessa questão de respeito a profissional, e essa é uma delas, né? Eu acho que para melhorar cada vez mais, é claro que o máximo de investimento que o São Paulo tiver disposto a dar e continuar, o que na minha visão é um projeto bom. Claro que não tem todo o investimento do masculino e ainda o futebol feminino ainda precisa de muitas melhoras no Brasil. Isso não diz respeito só ao São Paulo, diz respeito à CBF também, aos outros times, enfim. Mas eu acho que esse é um bom primeiro passo, e o máximo que o São Paulo conseguir investir de dinheiro e de também essas pequenas ações para respeitar cada vez mais as jogadoras é sempre muito válido e muito bom. Eu lembro de nesse ano teve um
um painel sobre futebol feminino entre a Federação Paulista e a Federação Carioca de Futebol, e eu lembro da Aline Pellegrino falando que dessas, como se você estivesse meio que decorando, né, o campeonato, não foi exatamente essa palavra que ela usou, mas as pequenas coisas que fazem a diferença. Então, às vezes, você dar o colete da federação, do campeonato para as atletas, são pequenas coisas que fazem muita diferença. Por exemplo, no Palmeiras, uma coisa que me irrita muito é que as atletas, elas não têm propriamente uniforme feminino. Então, dá a entender que eles meio que dão o uniforme do masculino para elas, quando a gente sabe que eles fazem na modelagem, né, feminina. Então, às vezes a gente vê as atletas com a camisa que parece que é uma camisa de manga comprida, assim. E as pequenas coisas fazem muita diferença quando você está falando de respeito para a modalidade mesmo. Certo. O que você acha, Bianca? Falando dessas pequenas coisas, uma coisa que me incomoda bastante é a camisa de jogo das meninas não teria o nome delas. Porque assim, por que não tem, se no masculino tem? A patrocinadora do São Paulo, fornecedor de material esportivo, de todos os clubes masculinos, escreve o nome do jogador. Agora, dos femininos que ela patrocina, por exemplo, o Inter e o Cruzeiro, também não tem o nome das jogadoras. É uma coisa tão simples, tão pequena, que daria uma alavancadinha assim, no feminino. Parece que você está com um pouco mais de carinho com a modalidade. São coisinhas mesmo, muito simples, que eu acredito que possam ser melhoradas. Você falou que ano passado elas treinavam no campo social do Morumbi, que era grama sintética. Isso até a Cristiane falou numa entrevista dela no Bola da Vez. Mas isso é uma conversa assim, que a gente ouve na internet, né? Que tinha problemas com goteiras dentro dos alojamentos das meninas do Morumbi, que tipo chovia dentro do quarto. Olha o descaso que chegou, a modalidade que o São Paulo não investiu um mínimo para dar a ela só uma condição tipo, de dormir num lugar confortável. Não, até ia mencionar também essas críticas das jogadoras. Foi até uma das coisas que causou esse burburinho aí entre Cristiane e diretoria, que meio que por causa disso supostamente a diretoria não teria procurado a Cristiane para renovar. Mas essa coisa que você falou das camisas é importante também, porque o São Paulo não é um clube pequeno que precisa guardar a camisa do jogo para usar no próximo, sabe? Óbvio que se tentasse, conseguiria um acordo com a Adidas para conseguir um número relativamente grande de camisetas para poder usar no time feminino e aí personalizar, e aí para elas poderem trocar também, se quisessem, e ter o equipamento para treino, para jogo. São essas pequenas coisas, eu acho que vocês falaram, essa é uma que encaixa muito bem, que exemplifica muito bem o que falta pro São Paulo. Lucas, você quer falar? Mano, é uma falta de interesse e respeito gigantesca, né? Não tem nem muito o que comentar, elas deram vários exemplos já. Eu só queria fazer um questionamento pra Bia, aproveitando que ela falou. Qual instituição é mais bagunçada, o São Paulo ou a CBF? Olha, eu diria, em quesito de futebol feminino, eu diria que é a CBF, porque a gente está quase 3 meses, se bobear já chegou 3 meses sem coordenador de futebol feminino. O Marco Aurélio Cunha saiu para concorrer à presidência do São Paulo e a gente está sem coordenadora do futebol feminino brasileiro, né? Isso é um absurdo. Se fosse o masculino, se passasse uma semana, já estava todo mundo, né, meio doido, nossa, o que vai acontecer, que absurdo. Mas no feminino não é assim, e daí não dá para a gente poder esperar muita coisa de uma confederação que nem com isso está preocupada, entendeu? Se eles não estão nem preocupados em colocar alguém ali para fazer alguma coisa, fica muito difícil esperar que o futebol feminino vá crescer assim, do nada, sem incentivo, sem respeito, porque isso é falta de respeito, né? Então, eu diria que a CBF é mais bagunçada. Pode falar, Lucas. Você abriu o microfone? É que eu tô me questionando aqui sobre o tema. Queria, aproveitando, quem souber, pode falar, agora não é direcionado a Bia. Falaram que o Marco Aurélio Cunha não era um bom dirigente de futebol feminino, né? Tem algo para contar aí? Aproveitando que ele está sempre ligado agora tentou a presidência, não vai ser, falou que não vai estar diretamente ligado ao clube com cargos, mas está aí no clube, que também
É uma desgraça, mas segue aí a minha pergunta. Olha, do Marco Aurélio, eu morro de medo dele ser convidado para voltar a ser coordenador da seleção feminina. Eu li algumas coisas no Twitter, gente falando que essa possibilidade pode acontecer. Aí eu fiquei bastante preocupada, porque ele era um péssimo coordenador. Existia uma panela de jogadoras que eram convocadas deve ser amizade de empresário com o Marco Aurélio, interesse mesmo, porque a gente achou que quando a Pia ia assumir a seleção, ia acontecer uma renovação, e a gente não vê isso, porque alguma coisa internamente deve travar. Esse papo de empresário, tem jogadora que como fala, alega, eu pedi para ser convocada, tipo, tem uma zagueira, inclusive, que agora joga no Santos, mas na temporada passada ela jogava no Benfica, e ela era convocada mesmo sem jogar no Benfica, porque esse tipo de atleta é convocado, sabe? Não bate, e tem zagueiras com bastante qualidade, tanto no São Paulo, por exemplo, a Thaís Regina tem super qualidade, o Corinthians tem a Pardal, que também tem muita qualidade, não eram convocadas, e essa jogadora específica que agora joga no Santos era convocada, mesmo sem jogar. Então, não é uma coisa que eu acredito que seja pelo futebol dela. Eu acho que tem alguma maracutaia atrás, sabe? E não só com ela, tem casos de outras atletas também. Pode falar, Bia, pode acrescentar aí. Eu só ia complementar com a Bianca que a internet sempre ia com uma loucura quando a Pardal não era convocada. E a própria Thaís Regina também, que é muito melhor. E eu acho que também com o Marco Aurélio Cunha, além disso que a Bianca citou, também era um negócio meio, a gente está fazendo meio que para inglês ver, assim, essa era a minha sensação. Tem um futebol feminino aqui, é isso. Não, para mim não tinha nenhuma, parecia que eles não tinham uma vontade real de transformar a modalidade, de fazer crescer. E para mim esse era o maior problema. Quem está lá tem que estar realmente envolvido com a causa e tem que realmente querer fazer acontecer. Porque com todos os problemas que o futebol feminino já enfrenta de preconceito, machismo da torcida, né, que as pessoas como um todo ainda não abraçaram o futebol feminino, você ainda tem uma pessoa na CBF que parece que não acredita no próprio produto. E de verdade, eu duvido muito que se o Marco Aurélio Cunha se tornasse presidente do São Paulo, ele iria mexer um dedo para investir no futebol feminino, mesmo tendo passado pela CBF como coordenador das seleções femininas. Mas aproveitando esse assunto, eu quero saber de vocês, eu imagino qual vai ser a resposta, mas eu quero saber de quem conhece, de quem sabe, de quem acompanha mais, qual é a avaliação do papel da CBF no auxílio aos clubes durante essa pandemia? Eu vou contextualizar aqui só com os números que estão no site da CBF, para quem quiser acessar. A CBF colocou em uma tabelinha aqui os valores que iria repassar aos clubes para auxílio durante essa pandemia, né? E para os clubes da Série D, seriam 120 mil para cada clube, totalizando 8.160.000 reais para os 68 clubes da Série D. Para os clubes da Série D, isso do masculino. Para os clubes da Série C, do masculino, seriam 200 mil reais para cada clube, totalizando 4 milhões. Agora, para os 16 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro Feminino, serão 120 mil, totalizando 1.920.000 reais de auxílio para o futebol feminino. O que vocês acham disso? Quanto que é o valor, Boni? Do futebol feminino? 120 mil reais para cada clube. Que beleza. Exatamente. Fala aí, Bianca. Olha, eu não sabia desses números, mas agora eu tô muito chocada, porque eles tratam o futebol feminino como se fosse uma quarta divisão do futebol brasileiro, porque os números são semelhantes. Isso só prova, mais uma vez, o descaso da CBF com o futebol feminino. Eles não estão muito preocupados com a modalidade de nenhuma forma, assim. Eles estão fazendo, mas, vamos fazer, tá tendo uma pressãozinha para fazer. Depois da Copa do Mundo Feminino no passado, aumentou bastante gente que consome futebol feminino, então eu acho que isso também fez a CBF tentar se dar uma reorganizada, mas ainda assim nada perto do que eles poderiam ajudar. Os clubes femininos, tem clube feminino, por exemplo, o Iranduba tem 4 atletas só inscritas, porque não conseguiu pagar o salário das outras nesse período de pandemia, e sofreu desmanche.
Então, acho que a CBF poderia olhar com muito mais carinho e dar uma ajuda muito melhor, até para esses times que têm menos fontes de renda, né? Fala aí, Bia. Não, eu concordo com a Bianca. Acho que quando a CBF fez essa ajuda, né? Obviamente a gente não sabia que a pandemia ia durar tanto, isso foi lá em abril. A gente não sabia ainda, né, exatamente o tempo que ia durar. É óbvio que 120 mil reais agora não faz quase nada de diferença, mas eu acho que a pior parte é que logo depois saíram algumas reportagens no Globo Esporte falando que a CBF não necessariamente pediu alguma garantia de que os clubes realmente tinham usado aquele dinheiro para o futebol feminino. Então tiveram casos como o do Vitória, em que as atletas ficaram 4 meses sem receber salário, e o time deu uma declaração falando meio que o dinheiro foi passado para o Vitória e o Vitória vai usar do jeito que ele bem entender. Então, não houve uma fiscalização. Então, eles deram dinheiro, tipo, estamos numa pandemia, o futebol feminino não vai aguentar, vamos dar alguma coisa. Mas não necessariamente isso foi efetivo. Então, é isso que falta na CBF, entende? É tudo muito para dizer que fez, mas na prática não fez nada. Então, para mim, essa foi a pior parte dessa ajuda, porque na época, quando eu vi a notícia, eu pensei, que bom que pelo menos eles estão olhando para o futebol feminino, porque o futebol feminino vai ser muito afetado pela pandemia. A gente sabia disso, as jogadoras já não recebem altos salários, né? Quando recebem sequer um salário mínimo. Então, foi uma coisa que eu fiquei muito preocupada quando a pandemia chegou aqui no Brasil. E a hora que eu vi a notícia, eu pensei, cara, pelo menos eles olharam para isso. Mas logo depois já saiu essa reportagem de que a CBF não estava fiscalizando, então não necessariamente os clubes usaram esse dinheiro com o feminino. Luca? A questão é que quanto mais você sabe, mais chocado você fica com as gestões, né? Nesse caso a gente está falando da CBF, e um negócio que a Bianca falou, tem clubes que não tem teoricamente outra fonte de renda, né? Porque se for pensar, tem alguns que poderiam deslocar dinheiro do social, do futebol masculino para ajudar o feminino nesse período, que a gente sabe que não deve ter sido feito em 99% dos casos, mas tem clubes que são exclusivamente femininos, então é muito complicada a situação deles não terem nenhuma ajuda decente, nenhum auxílio, e essa parte que a Bia falou aí do desvio, tinha que fechar o Vitória. Esse caso ainda do Iranduba é pior ainda, porque chegou ao ponto deles fazerem uma vaquinha online para ajudar o time. Então, enfim, eu fico com muita pena do Iranduba, porque eles estão numa crise muito grande no momento, tiveram um problema com o patrocinador, fizeram vaquinha, um monte de jogadora saindo do clube, e enfim, é isso, e o campeonato vai começar, né, nos próximos, eu não sei exatamente que dia o Iranduba joga, mas aí nos próximos 10 dias o Iranduba está entrando em campo, e como a Bianca disse, tem 4 jogadoras inscritas. É chocante, muito chocante. Olha, só para dar informação, o Iranduba entra em campo também no dia 30 contra o próprio Vitória, inclusive. Esse jogo vai ser interessante. Nossa senhora, o destino, as ironias do destino. Vamos continuar, vamos voltar para São Paulo aqui rapidinho, que eu quero saber a opinião de vocês sobre as saídas da Ari e da Otília. A Bianca falou no começo que a saída da Ari foi um prejuízo muito grande para o São Paulo, e foi uma situação que incomodou até, porque os torcedores foram nas redes sociais delas, né, chamaram de mercenárias e tal, mas, como a Bia falou também durante esse episódio, os contratos das jogadoras são muito curtos, né, de 1 ano, 6 meses e tal, e elas têm que pensar onde elas vão estar trabalhando na próxima temporada, né, então, pensando nisso, eu quero saber a opinião de vocês sobre toda essa situação da Ari e da Otília. Bia, o que você acha? Olha, primeiramente fico feliz que elas vieram pro Palmeiras. Tô brincando. Você vai ser expulsa desse tipo de podcast. Eu acho que primeiro a gente tem que falar da situação do
de salário no Brasil do futebol feminino, né? Porque elas não ganham muito. Eu não sei exatamente dizer o quanto a Ari e a Otília ganhavam no São Paulo, mas eu não arriscaria dizer que elas não chegavam a ganhar 3, 4 mil reais. Então, eu acho que no futebol masculino, quando a gente chama um jogador mercenário, é porque ele está trocando, sei lá, um clube com camisa, por exemplo, São Paulo, para ir para outro da China para ganhar muito mais, mas já ganha muito no São Paulo. E não é essa comparação que acontece no feminino, né? Elas, quando trocam de emprego, além de estar garantindo o emprego, porque os contratos são muito curtos, elas também estão indo por melhores oportunidades de trabalho, um melhor salário, uma melhor estrutura. Tem muitas outras coisas envolvidas que não só dinheiro, você vestir outra camisa, enfim. Eu acho que a Ari e a Otília, elas vestiam muito bem a camisa do São Paulo, principalmente a Ari, como eu disse antes. A Ari, para mim, foi a cara do título do São Paulo da A2. E eu entendo que a torcida tenha ficado muito chateada, mas essa é a realidade do feminino. O Palmeiras provavelmente ofereceu uma estrutura melhor, deve ter oferecido um salário melhor, e elas ficam sem opção, porque não é a mesma realidade no masculino. No masculino, você vai de um salário incrível para um melhor ainda, né? No feminino não é essa a realidade. 3 mil reais, 4 mil reais para uma jogadora que é uma das principais da equipe, se comparar com o masculino é um negócio absurdo, né? Lucas, você quer falar? Eu quero que vocês falaram disso. Teve essa questão de chamar de mercenária. O Tília postou lá em 1º de janeiro de 2020: o foda é ouvirem te chamarem de mercenária, kkkk. Por isso a mídia brasileira tá assim. E aí a Ari deu um retweet nisso, falando: a verdade virá à tona, preparem as carruagens. Então mais uma coisa que deve ser algo lamentável que o São Paulo fez. Elas eram jogadoras muito importantes para a equipe, né? A Otília marcou 4 gols no Brasileiro da Série A2. Inclusive, o último gol lá da final contra o Cruzeiro foi uma jogada das duas. Então, elas saíram bem, atuaram bem, e mesmo assim o São Paulo parece que não quis dar as condições, não quis dar uma garantia. E o que me intriga de tudo isso, e do que a Bia falou dos contratos, é muito o descaso e falar que você não está interessado no projeto ou em levar o time para frente quando você faz o contrato de uma temporada com uma atleta. E não falo só do futebol feminino, em qualquer modalidade, em qualquer clube, fazer um contrato de 1 ano, 6 meses é ridículo. Tipo, a pessoa tem que ficar procurando emprego a cada 6 meses, assim. Vai lá, não tem o meu sustento, tá ligado? É muito complicado. Inclusive, um negócio que me surpreendeu foi que a Yaya, quando renovou até 2021. Então, se alguma coisa boa que São Paulo fez nesse meio, foi isso, que ela tem contrato até ano que vem, pelo menos. Se eu não me engano, a Yaya, na verdade, ela tem contrato até metade do ano que vem. Sim, é metade do ano que vem. Então... tipo, não sei onde meu time vou estar, vou te dar até ali metade, se acabar o projeto, acabou, se der, a gente continua, ridículo. Tirando que dá uma instabilidade muito grande para o profissional, né? Para profissional, no caso. Porque imagina hoje você tem um emprego, e daí viram para... É que nem a gente em estágio, né? A gente, sempre quando está chegando perto da data do seu contrato, você fica, será que eu vou ser efetivado, isso, aquilo. Isso gera uma situação, eu digo, mental mesmo, psicológica, muito ruim para a atleta, porque ela tem que estar naquele clube, dedicada ao clube, não já 3, 5 meses antes do contrato acabar, ela já está pensando, será que eu vou continuar aqui? Para onde será que eu vou? Será que outro time vai me querer? Será que eu vou ter as mesmas condições em outro lugar? O que vai acontecer comigo? Isso é ruim para atleta e para o time. Bem complicado. Bianca? Eu queria falar da Ari, que realmente foi além de ser a saída dela ter sido um prejuízo técnico absurdo, ela foi o que a Bia disse, foi a cara do São Paulo ano passado na Série A2. A gente, ver a Ari jogar, parecia que era a gente jogando em campo, porque ela deixou muito claro que ela era torcedora do São Paulo. E eu acho que isso também foi um erro dela, porque se cobrou um pouco da Otília quando ela saiu, mas a forma que se cobrou a Ari foi muito grande.
chamaram as duas de mercenária, mas em cima da Ari era maior, porque acho que a gente se sentiu traído mesmo. No primeiro momento, eu me senti muito traída. Eu falei, nossa, que é isso? Ela é torcedora do São Paulo e vai jogar no Palmeiras. Eu mesmo fiquei triste com a situação, fiquei bolada com a situação. Mas aí depois a gente começa a pensar, né? A hora que a emoção passa, a razão vem. Falo, nossa, mas você acha que é uma São Paulina, mudou de time pro rival, assim, para ganhar a mesma coisa? Não, é porque o projeto do Palmeiras era muito melhor para ela. O salário devia ser melhor, a estrutura devia ser melhor. E então eu acho que a gente tem que analisar muito, muito bem o feminino antes de chamar uma jogadora de mercenária, porque uma jogadora que ganha R$3.000, R$4.000 não pode ser considerada mercenária ao salário que ela recebe. E daí do contrato dela, eu não sabia que o contrato dela era até metade do ano, eu achei que era 2 anos mesmo. Eu até estava feliz, eu falei, nossa, o São Paulo fez uma coisa certa. E aí assinou por 2 anos, eu até achei que era porque ela teria vindo da base e tudo mais, e era um projeto de desenvolver mais a jogadora. Eu não sabia que era de 1 ano e meio só. Eu vou checar essa informação, porque agora eu também fiquei um pouco confusa. Mas não, é até o meio do ano, sim, Bia. Tá certo, então. Qualquer jogadorzinho mequetrefe do São Paulo no time masculino, eles renovam até 2025. Ganhando 400 pau pra ficar no banco. Sim. O Michael Suel tinha contrato até 2 semanas atrás. Só complementando um pouco o que a Bianca falou, eu também fiquei muito surpresa, assim como uma primeira reação mesmo, a Ari vindo para o Palmeiras, porque é exatamente isso, né? Ela se dizia torcedora do São Paulo, então até como torcedora do Palmeiras eu fiquei meio, mas o que ela tá vindo fazer aqui, sabe? Ela é torcedora do rival, tipo, um negócio meio estranho. E daí depois, parando para analisar, e até na época saiu uma matéria da Vibradoras muito boa, explicando todo esse contexto do futebol feminino. Elas explicam detalhadamente assim, os contratos, os salários e tudo mais que envolve uma troca dessa, né? Recomendo que, enfim, se vocês quiserem ler. Mas eu também fiquei muito chocada na época, e logo que começou, né, esse negócio de que a Ari talvez saísse, eu pensei, não, a Ari não vai sair do São Paulo, a não ser que seja para, sei lá, ir para fora do Brasil, ou no máximo o Corinthians, assim, né, que é um projeto vencedor, um projeto muito consolidado no Brasil. Mas é a realidade do futebol feminino. Não, e é ridículo essa questão, até que vocês chegaram a tocar em alguns nomes do masculino. Pensa, estão querendo tanto economizar salário e dispensam o Anderson Martins, que devia ganhar uns 400 pau. O que vão fazer com esse dinheiro? Não vão fazer nada bom, a gente sabe, né? Mas eles podiam, se eles pensassem um pouco, utilizassem a mente, às vezes é bom, né? Eles poderiam pegar 400 mil e investir no futebol feminino por mês. A gente sabe que as realidades são muito diferentes, então a gente sabe que um valor desse, o que poderia mudar no futebol feminino de São Paulo investindo esse valor por mês? Mas só tem burro no São Paulo, então vamos deixar eles roubarem dinheiro, fazer o que eles quiserem. É complicado, mas eu acho que até as meninas vão concordar que na fase que o São Paulo tá, a diretoria nunca ia anunciar que ia investir no futebol feminino, não ia ser a prioridade deles, infelizmente, porque dá mais alegria do que o time masculino, né? Ia contratar qualquer Zé Ruela pro time masculino, ia contratar um Denilson do Avaí. Mas o futebol feminino chegou em 3 finais ano passado, foi campeão do brasileiro da Série A2, primeiro ano do projeto do time principal ainda. Elas merecem um investimento, não exatamente ficar no banco do masculino. Eu concordo, mas eu vou dizer que isso não é exclusividade do São Paulo. Acho que a maior parte dos clubes, a grande maioria, é a mesma situação. Tanto sim. É que a gente viu o Sport, por exemplo, esse ano, que tinha um projeto, né, interessante de futebol feminino, simplesmente largando todas as estruturas e mantendo o time só para cumprir a regra da CBF. Então, isso não é exclusividade da diretoria do São Paulo. Acontece com praticamente todos os clubes. O feminino não é prioridade de nenhum clube, praticamente. Assim. Talvez a gente tenha alguma exceção no Corinthians, na Ferroviária, no Avaí Kinderman, né, que é diferente, ou no Iranduba, que é um time só feminino, mas
Quer dizer, tem o masculino, mas é mais feminino. Mas eu diria que 99% dos times colocam o masculino em primeiro lugar e o que sobra pode talvez ficar com o feminino. Essa realidade, por mais que seja ideal, que você citou, Boni, ela não acontece. Sim, sim. Inclusive, se a gente for falar de outros times, vai dar mais umas 3 horas de podcast só para criticar as diretorias quanto ao futebol feminino, né? Tem toda aquela questão do Flamengo jogar contra aquele time amador no começo do ano, dá muito pano para manga. Então vamos focar só no São Paulo por enquanto. E, depois de falar dessas saídas da Ari e da Otília, eu queria também saber a opinião de vocês sobre a passagem da Cristiane no São Paulo, né? Que introduziu esse projeto de futebol feminino no profissional. Foi um grande nome que chegou para dar essa força. Foi muito aclamada pela torcida em várias situações. Ela foi garota propaganda, né? Foi modelo dos uniformes junto com os jogadores do masculino. Na apresentação do Dani Alves, todo mundo gritou o nome dela também, que ela estava no estádio. Mas não foi muito feliz em campo. Viveu com lesões, foram 9 jogos e 3 gols. Então, o que vocês acharam dessa passagem da Cristiane pelo São Paulo, Bianca? Olha, quando o São Paulo anunciou o projeto com a Cristiane, eu fiquei muito empolgada. Eu falei, nossa, a Cristiane é das melhores jogadoras da história do futebol brasileiro. É a minha jogadora brasileira favorita, inclusive. E me fez muito feliz. Falei, nossa, agora vai uma jogadora de nome para dar início ao projeto e tudo mais. Aconteceu que no começo ela teve lesão e meio que pediu para só treinar porque ela queria disputar a Copa do Mundo. E o São Paulo atendeu o pedido dela e foi isso. No entanto, que ela até foi treinar, começou a preparação para a Copa do Mundo antes das outras jogadoras, porque ela vinha de lesão. Só que o que, para mim, alegaram que foi isso, que ela jogou pouco, não rendeu o esperado, o salário dela era alto. Mas, na verdade, eu acho que não renovaram com ela por causa da entrevista que ela deu no Bola da Vez, onde ela criticou a estrutura do São Paulo, falou que ela tinha pedido mudanças, falado com o Raí para ter algumas mudanças, coisas que não estavam agradando ela, e ela não foi atendida e continuou o descaso que foi. Ela queria renovar com o São Paulo, pelo menos ela disse isso, e o São Paulo que não quis. Alegou que ela não rendeu em campo. Mas eu vi é muito positivo a volta dela no futebol. Ela está jogando no Santos. Ter uma jogadora desse tamanho, desse peso no campeonato é maravilhoso. Engrandece a competição. E a Cristiane é uma das jogadoras que mais luta pela modalidade, que mais fala, que mais entende a necessidade de expor, de se lutar por isso e tudo mais. Então, para mim, a passagem dela do São Paulo foi bastante positiva, sim. Boa. Bia? Eu concordo com praticamente, na verdade, tudo que a Bianca disse. Não tenho muita coisa a acrescentar. Também fiquei muito empolgada quando eu vi que a Cristiane vinha para o Brasil, até porque o São Paulo tinha um time bastante jovem, né? Então eu pensei, a Cris, com toda a experiência dela, ela vai conseguir passar isso para as outras jogadoras, e isso vai fazer o futebol feminino, no geral, crescer também, né? Eu acho que foi um pouco infeliz por causa das lesões. Acho que o São Paulo podia ter bancado ela mais um ano, não só por ser a Cristiane, mas também por isso ela tem muita experiência, ela é uma referência em campo, né? Mas eu também vejo como uma passagem positiva, apesar de não ter sido muito duradoura e de também não ter rendido muitos frutos em campo. Para mim é uma pena, né? Eu acho legal que ela tenha permanecido no futebol brasileiro, tenha ido para o Santos, mas é uma pena que ela não tenha continuado no projeto do São Paulo, porque eu acho que o projeto previa, né, que ela continuasse por mais tempo, e acho que essa experiência dela era realmente um diferencial para o projeto. Isso. Luca, quer completar? A parte da empolgação, eu acho que elas são totalmente certas, concordo inteiramente, mas para mim as palavras são empolgação e frustração. Até por um pouco disso que a Bia falou, né? A gente queria ela por mais tempo, esperava mais, infelizmente as condições físicas não permitiram. Depois o São Paulo
veio com um papinho de que não queria renovar porque queria outras características, mas quando já penso em diretoria, alguma coisa de São Paulo, eu já fico puto. Mas é isso, esperava mais, até porque, por conta desse hype que vocês falaram, né, quando chega projeto novo, Cristiane e tal, já pensa grandão, ela é tipo a foda do futebol feminino no Brasil, junto com a Marta, e aí não teve todo esse resultado dentro de campo. Principalmente, acho que também teve um pouco de frustração, porque a Cris fez uma Copa, assim, excelente. Óbvio que ela fez o possível dentro do que era possível no time, na seleção, né? Mas é inegável, né? A Cris foi nossa artilheira, o que ela fez na Copa do ano passado não tá escrito também. E daí eu acho que ela ter tido uma passagem tão boa e dela se machuca no último jogo, fica lesionada praticamente todo o resto do ano do São Paulo, eu acho que isso trouxe um pouco de frustração também pro torcedor. E até falar dessa Copa do Mundo também, que ela jogou muita bola, mas não conseguiu, infelizmente, render muito, jogar muito no São Paulo, né? E ela casou nesses últimos dias. Felicidades a Cristiane, né? Um beijo, porque eu sei que você ouve nosso podcast, Cristiane. Tamo junto. Nosso podcast tem as melhores audiências. Lógico. Sempre a gente manda um beijo pra uma pessoa muito foda no meio do rolê. É lógico. No passado foi o Hernanes, que ele ouve. Tá ouvindo agora. Abraço pra você também, Hernanes. Tamo junto, hein? Fala aí, Bia. Eu queria fazer, na verdade, um convite ao torcedor tricolor. Porque eu ouço muitas vezes as pessoas falando que para acompanhar futebol feminino tem que ser mulher, ou no sentido de que se as mulheres não se interessam pelo futebol feminino, então os homens também não precisam, e futebol é para todo mundo, gente. Eu sou mulher, eu acompanho o masculino, então acho que todos os torcedores, homens ou mulheres, também deveriam acompanhar o feminino. Como eu sei que provavelmente a maior audiência de vocês é de homens, eu faço esse convite para vocês verem o time de vocês jogando, porque as meninas jogam muita bola. Espero que esse ou nos próximos anos tenham frutos, né, vários títulos. Mas queria fazer só esse adendo, porque às vezes eu vejo as pessoas meio que dividindo isso como se os homens não pudessem curtir o futebol feminino. E o futebol feminino é para todo mundo, gente, assim como o masculino. É isso, futebol feminino é da hora. Eu tava vendo a Champions nessa última sexta. Eu tava vendo o Barça e Atlético. Pô, maior jogo da hora, maior jogo bom. O Barça não jogou muito bem, ganhou, mas não jogou muito bem. Mas foi legal. Fala aí, Luca. Não, eu queria acrescentar falando que a Bia é zica. E pro pessoal acompanhar também nas nossas redes sociais, que a Bianca vai fazer uma bela cobertura do resto da temporada. E virar, inclusive, em cima disso que a Bia falou, pro pessoal que nos acompanha, um projeto aí que vai sair do papel, Bia. Agora a Bianca está comigo nessa, vai sair do papel. É isso, e vamos pro Boletrica Show. Toca a vinheta aí. Boletrica Show, Trica Show, Trica Show. E vamos para as notícias, agora sobre o futebol masculino. O São Paulo jogou na quinta, empatou em 1-1 com o Bahia, no Morumbi, o gol foi do Luciano. Monstro sagrado, segundo alguns já é a melhor contratação de São Paulo na década. Então aí já marcou um gol, São Paulo 1-1 Bahia. E nesse domingo, quando a gente está gravando, o São Paulo ganhou do Sport na Ilha do Retiro, pela quinta rodada do Brasileiro. Gol do Pablo Gol, matador, melhor que Mbappé. E o Pato rescindiu com São Paulo. Dizem que foi uma coisa amigável ali. O Raí e o Diniz dizem que partiu do Pato. O Pato disse pro Márcio Espímpolo da Jovem Pan que não foi ele que quis essa rescisão. Ainda é meio nebuloso, mas aí nossos comentaristas vão falar algumas coisas aí sobre a situação. Pato não está mais no São Paulo. E o nosso último episódio caiu por terra, aparentemente, porque o Hernanes vai ficar no São Paulo, segundo informações de alguns setoristas, do Edu Afonso, do Marcelo Bazejo, da Gazeta. Então o Hernanes deve ficar no São Paulo. Não sei se até o final do seu contrato, mas até o final da temporada é bem provável. Então, mas ouçam lá o episódio de qualquer jeito, só para saber nossa opinião sobre essa passagem do Hernanes pelo São Paulo. Quem quer comentar alguma coisa aí? Levante a mão. Mentira, fala aí. Fala eu quem quiser comentar primeiro. Levantei a mão. Mano, a primeira questão
Em relação ao Luciano, ele teve um gol e uma assistência, deve continuar como titular, e falam que ele não teve tempo de aprender e entender a filosofia do Diniz no São Paulo, né? Porque ele já foi treinado pelo Diniz. Dizem que ele não teve tempo de entender isso, por isso que ele está jogando bem. E eu vou dizer que eu concordo. Minha segunda coisa, inclusive, é fora Diniz, fora Leco, fora Raí, fora toda essa renca de gente ruim. E inclusive, você falou do Pato, foi uma baita sacanagem com o Pato. É ridículo. O São Paulo é uma vergonha. Eu não canso de repetir. Toda vez que fala de diretoria, fico nervoso já. Devia sair um outro pássaro, né? Não vou nem dizer quem, o pessoal aí que entenda. E finalmente a gente veio aqui depois de uma vitória real, né? Porque a outra vitória que a gente tinha vindo gravar depois era do Guarani, que não valeu muita coisa. Então, temos uma vitória, mesmo que ruim. O Léo Pelé é o Alaba, o Pablo é melhor que o Mbappé, e o resto é história, né? O Hernani está com problema com o Diniz, eu vou dizer pra você, hein? Porque pra entrar Gabriel Sara de titular, e esses outros jogadores e o Hernanes não entrar nem 10 minutos, tá tendo problema ali também. Vão ter reviravoltas dessa história aí, eu acho. É isso, o Luca pegou metade do comentário nos grupos do Zap, gostei. Só uma frase feita ali, piadinha, boa. Bianca. É um embasamento, né? Porque o pessoal se identificar e tal. É isso, Bianca, comentários sobre as notícias. Eu vou concordar com o Luca, eu também sou fora Leco, fora Raí, fora esse pássaro aí também. O que fizeram com o Pato, pra mim, foi muita sacanagem. Fizeram um esforço tremendo para trazer ele no começo do ano passado, para agora descartar ele depois de alguns jogos ruins. O Pato nunca foi o jogador que se esperava que ele fosse, mas ele era muito útil para o elenco. E eu vou dizer sim que eu acho que ele era um São Paulino, que ele já tinha se tornado São Paulino. Eu acho isso uma das características essenciais para um clube que hoje não tem muita identidade. Com o Hernanes também é uma sacanagem que o Diniz faz com ele, porque não dá para o Gabriel Sarra jogar, um jogador que eu não sei se é meio ou se é volante, porque nas duas posições ele não atua bem, nenhuma partida ele atuou bem. Nem o Diniz sabe que posição que ele joga. Exatamente, e deixa o Hernanes, que foi, o Hernanes sim foi a melhor contratação da nossa década, no banco de reservas. A Bia é rival, mas se ela falou do feminino, ela pode falar do masculino também. Comenta aí o que você quiser, mas dependendo do que você falar, a gente vai cortar. Vai ser cortada. Oi, gente, eu não tenho muito pra falar do São Paulo masculino, não. Eu vou dizer que eu gosto do Diniz, é só isso. Não. Ainda bem que você tá falando isso agora, senão você ia ser expulsa mais cedo. Pelo amor de Deus. Não. Eu vou bloquear no Instagram, no WhatsApp, não dá, isso aí não dá. Isso aí é mau caratismo. A Bia é hashtag fica Diniz, gostei, é isso. Você não tem muitos companheiros na torcida de São Paulo, mas tem todo o direito a ter sua opinião, que nem eu sou Ficaluxa também. Justíssimo. Não, eu acho que o Diniz logo vai rodar, mas eu particularmente acho algumas ideias dele interessantes. Leva pra você. Mas assim como o Lucha vai rodar logo. É lógico que ele tem ideias interessantes. Colocar Léo Pelé na zaga, porra, que ideia maravilhosa que ele teve. Que homem. E o Léo Pelé não comprometeu, hein? Você tá falando. Não comprometeu. E ainda saiu jogando bem arriscado, mas sofrendo falta. Que homem é Léo Pelé. Reinaldo, você segura essa emoção que o Bruno Alves vai voltar pra nossa zaga e ele vai tomar sua posição, se Deus quiser. Eu não entendo o pessoal chamando o Léo Pelé de Alaba, porque ele já tem um apelido de Pelé, muito melhor que o Alaba. Então, Léo Alaba Pelé. Não faz sentido, não gostei. Pra mim é Léo Pelé, por mais que ele não goste. Abraço, Léo Pelé, eu sei que você ouve a gente também, tamo junto. Vamos encerrar por aqui, já deu, já tá bom, já falou de Léo Pelé, eu já quero acabar. Luca, muito obrigado por mais uma presença. Tamo junto, meu parceiro. É nóis, Bonizeira, tamo junto sempre aqui. Seguimos, queria dar muitas boas-vindas aí pra Bianca. Pro Raí, se ele estiver entre nós aí também, que ele estava aqui nos bastidores. Também teremos outro membro aí. Vocês vão ver nosso Instagram, vai ter algumas mudanças pra melhor. E Bia, porra, já falei que você é zica. Você é sensacional, muito obrigado pela participação e tamo junto sempre. Espero que vocês tenham gostado aí.
E vamos ganhar a Série A do Brasileiro Feminino pra calar a boca da Bia. É isso. Muito obrigado, Bianca. Seja muito bem-vinda. Estaremos juntos em outras oportunidades. Muito obrigado a vocês pelo convite. Como eu já disse inicialmente, eu adorei o convite. Adorei participar hoje e vou participar mais vezes, né? Porque agora eu vou fazer a cobertura do futebol feminino do São Paulo. E eu espero estar errada e que o São Paulo ganhe a Série A1 do Campeonato Brasileiro esse ano, porque pelo menos o feminino nos traz alguma alegria. É isso, é isso. E Bia, muito obrigado pela presença. Ter você falando sobre futebol feminino com a gente foi uma honra. Tamo junto, Bia, apesar de você ser rival. Nossa, a honra foi minha participar do Trica Show. Agradeço aos elogios aí do Luca, muito obrigada. E quem sabe, né? Vai que o São Paulo surpreende a todos nós. Eu adoraria ser surpreendida pelo São Paulo feminino e ver elas conquistando aí o brasileiro ou o paulista esse ano, né? Eu gosto muito do time do São Paulo, não vou mentir. Fui em alguns jogos ano passado do São Paulo. Eu gosto muito de ver ela jogando e ficaria feliz em ser surpreendida, em ser contrariada nesse quesito, apesar que, né, gostaria de ver o meu Palmeiras campeão, mas também ficaria contente de ver o São Paulo levantando a taça. Ah, tá fazendo média. Que isso, rival No final do episódio, porra. Devia ter feito no começo. Rival é rival no masculino e no feminino. Eu quero que o Palmeiras seja rebaixado tanto no masculino quanto no feminino. E o Corinthians também. Mas, ó, cravo. Não, o Corinthians aqui... principalmente. Corinthians. Ó, mas cravo aqui que dos 3 rivais que a gente já teve nesse podcast, o Teus, o Celso e a Bia é a melhor disparado. Não, mas aí não dá pra discutir, né? Não tem dúvida, não tenho dúvida. Mentira, abraço pros dois, mas a Bia ainda é melhor. Tô nem aí. Já sabíamos, né? Apenas fatos. É isso. E quero agradecer a quem chegou até aqui. Reitero o convite da Bia. Assistam futebol feminino. Tive a oportunidade de ver alguns jogos do São Paulo no ano passado. Pô, o time joga direitinho. Esse ano eu não consegui acompanhar tanto, até porque teve a pandemia, né? Parou tudo, não deu nem pra ver direito. Tiveram 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas o time joga direitinho, é mó legal. A Yaya joga muita bola, a Gláucia joga muita bola. Eu já falei aqui que eu sou Gansete, Luganete, Hernanete. E agora eu falo que eu sou Glauciete. Então, ó... Que mulher! Matadora totalmente. Acabou com a galinhada, destruiu. Monstra demais. Então vejam o futebol feminino de São Paulo e vejam outros jogos também. Eu falei que a Champions estava legal, tá bem legal também. Então assistam lá. E acompanhem a gente no Instagram, @tricashow, que lá a gente se conecta com vocês, a gente faz as nossas enquetes, as nossas interações, tudo de melhor ali, a gente acompanha os jogos também. E vão ter novidades sobre o futebol feminino, a gente já falou aqui, a Bianca vai cuidar dessa parte aí com a gente. Vão ter conteúdo sobre o futebol feminino que tem que receber a nossa atenção, sim. Então fiquem ligados. No YouTube também, que a gente posta os nossos episódios, os vídeos de pós-jogo e os tricatacas com Gemirra. Quem sabe a gente não faz um tricataca também sobre o futebol feminino, sobre o time feminino de São Paulo. E agradeço mais uma vez. Tamo junto, todo mundo. Até semana que vem, até o próximo episódio e tchau.